Bom dia! Hoje é aquele dia que vocês almoçam aqui com a gente e hoje a gente vai falar sobre mais um dos passos aqui nessa nossa trajetória rumo ao sucesso. E eu vou chamar aqui a Denise para entrar com a gente, para a gente começar. Oi, Oi, Denise, tudo bom bom? dia! Tudo bem? E você, Letícia? Ótimo. Pronta para mais um passo rumo ao sucesso? Sim. Quanto tempo não nos vemos assim? É verdade, as últimas lives tu ficou sozinha Sim, nessa, né? você me Também já abandonou. estava com saudade. Saudade de estar com Então você. vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai, então, para mais um capítulo, né, dos nossos 50 tons para o sucesso. Hoje a gente está no 11º tom, que é o caráter faz o homem. A gente vai trazer aqui reflexões e insights que a gente teve, né, nesse capítulo, do quanto é importante o caráter para sustentar esse sucesso que a gente quer alcançar. E nessas reflexões a gente vai avaliar aqui as nossas ações, as nossas escolhas e principalmente os nossos valores que moldam esse nosso caráter. E esse capítulo do livro inicia assim. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês e depois a gente traz aqui os insights para vocês. Mas esse início aqui é bem interessante. A parte mais importante de um grande edifício é aquela que ninguém vê, o alicerce. Com um alicerce firme, a construção pode crescer e o resultado se manterá forte e resistente a qualquer tempestade. Porém, se o alicerce for fraco ou ruim, o edifício pode até crescer e ter a beleza que for, mas cedo ou mais tarde irá ruir. Da mesma maneira, a vida de quem quer ser grande e ter sucesso é sustentada por um alicerce que ninguém mais vê e que precisa ser forte: o caráter. E a base do caráter é a ética. E aqui abaixo traz também uma parte, né, que fala: o cristianismo sintetiza muito bem esse conceito quando ensina: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. E a maneira mais prática, né, da gente cumprir ali os mandamentos de Deus e as leis dos homens é utilizando o caráter como a nossa base forte. Por quê? Porque quando a gente cresce, seja lá no que for, sem essa base forte que é o caráter, isso com o tempo não vai se sustentar. Porque quando a gente não vive exatamente aquilo que a gente prega, que a gente fala, que a gente passa para os outros, né? Não tem como se sustentar. Por quê? Porque a gente consegue, por um certo ponto, ser quem a gente quiser. Mas ser quem a gente realmente é só vai sustentar se isso for real. Porque a gente não consegue mentir por muito tempo, nem fingir, nem atuar como um ator em nenhum lugar. E também existe aquela questão de como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Então não tem como a gente não ser honesto no profissional e ser honesto com a esposa em casa, por exemplo. Não tem como a gente ser honesto em casa e lá no profissional não ser honesto.
como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. E eu sempre digo, né? Não existe mentirinha pequena ou mentirinha grande. Mentira é mentira. Aqui no livro ele até traz um exemplo de... quando a gente faz uma mentirinha, a gente só obriga a fazer outras mentirinhas para sustentar aquela primeira. Só que vai a um ponto que a gente se perde. Não tem como, né, gente? E aí eu vou passar aqui alguns insights que eu anotei para trazer para vocês, tá? Primeiro, o caráter é quem você é quando ninguém está olhando. E é uma frase tão simples, tão clichê, mas é tão verdadeira e tão profunda, né? Quem eu sou quando ninguém está vendo o que eu estou fazendo? O que eu faço? O que eu penso? Quais são as minhas ações? Vocês já pararam para pensar nisso? Se ninguém estivesse vendo agora o que eu estou fazendo, eu ficaria tranquilo com as minhas atitudes? Se ninguém estivesse vendo o que eu estou fazendo agora, eu ficaria tranquila com os meus pensamentos, com as minhas intenções, com as minhas ações, principalmente? Eu quero que vocês reflitam. Muitas pessoas se preocupam muito com a imagem, né? O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros vão ver. Só que isso é algo que pode mudar a qualquer momento. Agora, quem a gente é de verdade, as nossas ações, o que é verdade na nossa vida, isso não tem como a gente mudar. E mais cedo ou mais tarde as pessoas vão conhecer. E aí, o que a gente quer que essas pessoas conheçam de nós? Que nós somos de verdade. Qual é a nossa essência? Qual é a nossa verdade? E é nas pequenas atitudes do dia a dia, não é no que a gente fala, no que a gente prega, no que a gente quer mostrar, é no que a gente faz e quem realmente a gente é. Está nas ações. Quem somos, o que fazemos, como agimos, como a gente trata as pessoas. E esse como a gente trata as pessoas não é como a gente trata as pessoas fingindo. Como verdadeiramente a gente trata as pessoas? O que a gente pensa sobre as pessoas? A gente é aquele amigo que, como é que fala? Dá um tapa, esconde a mão? Ou na frente fala uma coisa e nas costas fala outra? E aí eu trago aqui para vocês refletirem, ó. Se ninguém soubesse do que você faz em segredo, você ainda se orgulharia das suas ações? E é uma resposta de vocês para vocês mesmos. É para pensar. Olha agora para a tua vida e pensa, nossa, acho que tem coisas que eu estou fazendo aqui que não são tão legais assim. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar isso, né, gente? Tudo são escolhas. O segundo que eu trago é caráter versus reputação. O que é reputação? Reputação é o que os outros pensam e dizem sobre a gente. Caráter é quem a gente realmente é. Muitas vezes a gente fica tentando manter essa boa reputação, né? E com o tempo isso vai enfraquecer. Não tem como sustentar. E eu percebo que isso pode acontecer não necessariamente por maldade. Quer ver? Quem trabalha aqui com internet vai talvez se identificar. Às vezes a gente fica tentando... me fugiu aqui a palavra. Mas a gente fica tentando se inspirar, vamos dizer assim, em algumas pessoas. Tá? Porque a gente vê, aquela pessoa tem sucesso, eu acho o trabalho daquela pessoa legal, eu quero ser que nem ela. E a gente acaba tentando fazer igual ou parecido com uma boa intenção, né? De crescer, de aprender, de ser uma pessoa melhor. Só que se não é a nossa essência, isso não vai se sustentar. A gente fica naquele sentimento de mentira, sabe? Para nós mesmos. E para os outros também. E só que daí tem coisas que não tem como a gente evitar. Se eu finjo ser o que eu não sou, eu não vou conectar pessoas. As pessoas se conectam com a nossa verdade, com a nossa essência. O que nós somos de verdade é onde está o brilho que vai conectar com outras pessoas.
Não é a gente forçando ser o que não é, mesmo que não tenha maldade. Porque mesmo que não tenha maldade, quem tem caráter é real. E isso que eu falei, muita gente pode ter se identificado aqui. E atire a primeira pedra quem nunca fez isso. A gente mesmo, por muitas vezes, pode ter feito isso. E tá tudo bem. Só que ter esse entendimento, trazer isso para a consciência e colocar nas ações é o que vai fazer a diferença. Então, uma coisa é a gente fazer, identificar que está fazendo e continuar fazendo. Outra é, opa, eu acho que eu estou fazendo isso. E realmente eu não estou tendo o resultado que eu queria. Ou tive resultado até um certo tempo e tudo parou aqui. Por que será que tudo parou? Porque não tem como sustentar. Não é real. Não é de verdade. Não vai conectar as pessoas. E isso a gente leva para todas as áreas, né? É aquela coisa que vai e volta. Porque, por exemplo, se eu sou um patrão que não passo confiança para os meus funcionários, qual é a chance desses funcionários vestirem a camisa da minha empresa e confiarem em mim a ponto de tentarem ser melhor todos os dias e honestos lá dentro da função deles? E vice-versa. Se eu sou um funcionário que não sou honesto, qual é a chance disso continuar até que ninguém perceba? E quantas oportunidades a gente perde por isso? Quem são as pessoas que crescem dentro de uma empresa? Não é aquelas que têm maior inteligência, maior experiência. São aquelas que a gente pode confiar. Vocês já perceberam isso? Porque às vezes tem alguém que nem tem tanto conhecimento, nem é tão inteligente, mas é esforçado, é honesto, é aquela pessoa que se pode confiar. E aí é muito mais fácil manter alguém assim do que aquele que está sempre ali tentando passar a perna em alguém, ou fingindo ser o que não é, ou não sendo tão verdadeiro. E nessa parte aqui do caráter e reputação, eu trago outra pergunta para vocês. E agora, nem é... Vocês vão pegar para vocês também, mas eu quero que vocês pensem assim, ó. Quem de vocês já viu alguém tentando manter uma imagem positiva, mas as atitudes mostrarem o contrário? Sabe aquelas pessoas que dizem que querem mostrar? Na realidade, as atitudes são totalmente contrárias. Não tem congruência o que a pessoa fala do que a pessoa faz. Como a gente vê mas não faz o que eu faço, né? É, bem isso. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E essa pessoa pode ser você mesmo. Mas eu quero que você pense as pessoas que você convive, que você trabalha, que você conhece. Tem ou não tem pessoas assim? E qual é a tua visão para essas pessoas? Confia? Chamaria essa pessoa para trabalhar contigo? Chamaria essa pessoa para fazer algo contigo, algum projeto? Provavelmente não. E quando a gente é essa pessoa? E aí, de novo, reflitam, peguem essa resposta aí e pensem, será que isso vale a pena? E, de novo, a boa notícia é que dá para mudar. Se eu entendi que eu estou fazendo isso, a partir de hoje eu decido não fazer mais. Vai ser fácil? Talvez não. Mas é uma escolha. Tudo na nossa vida são escolhas. E falando em escolha, o terceiro ponto que eu trago aqui é: pequenas escolhas constroem ou destroem o caráter. O caráter, ele não se constrói em um dia, né? Em horas, em uma decisão que a gente toma. São pequenas decisões todos os dias. A gente tem a oportunidade o tempo todo de fortalecer o nosso caráter. O tempo todo. Seja numa pergunta que alguém faça pra gente. Seja em alguma coisa que alguém pede pra gente fazer. Seja em algo que a gente peça pra alguém fazer. A gente tem todos os dias várias oportunidades dentro do dia de fortalecer esse caráter. E é muito simples da gente decidir. Eu já penso assim, ó. O que Deus faria no meu lugar?
Pronto, tu tem a resposta. É muito fácil decidir qual é o caminho certo para tudo, porque a gente sabe o que é o certo e o que é errado. E tem aquela questão, até que no livro traz, agora eu não vou lembrar em que parte é, mas que fala tipo assim, ó. Hoje em dia, muitas pessoas entendem que ter caráter é ser bobo. Então, todo mundo tá fazendo. Se tu não fizer, tu não vai crescer, tu não vai sair do lugar. E aí tem pessoas que até pensam que fazer coisas erradas, tipo, é normal hoje em dia, todo mundo faz, se eu não fizer, eu não vou crescer. E não existe, é que nem aquela história, não existe mentirinha pequena, mentirinha grande. Se é errado, mesmo que todo mundo faça. Agora a gente sabe o que é errado e o que não é. E mesmo que todo mundo esteja fazendo, a gente pode escolher fazer o certo. E é muito incrível, é que nem aquela história ali que eu falei do exemplo do funcionário do patrão. Se hoje eu faço tudo certo, sou honesta, eu tenho esse caráter fortalecido, mesmo que eu comece pequeno, mas eu continue e eu sustente esse, como é que é o nome que eu falei lá no início, esse alicerce que é o caráter, a chance de eu continuar crescendo e ter sucesso é muito maior do que pessoas que crescem muito rápido, sendo desonestas, trapaceando as pessoas, enganando. Pensa aí como é que tu trata hoje os teus clientes. Tu é aquela pessoa a ponto de todo mundo querer comprar de ti de novo, porque tu é de confiança, tu entrega o que tu promete, tu dá ali o que tu pode que tu precisa dar. Ou tu faz 1000 promessas antes de vender o produto e depois foge. Não dá suporte, não atende as pessoas. E, de novo, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. E aí, trago mais uma reflexão aqui para vocês. Falando sobre as escolhas, sobre construir ou destruir o caráter. Qual foi a última pequena decisão que você tomou que fortaleceu ou enfraqueceu o seu caráter? Pensa no dia de hoje. O que hoje tu fez que fortaleceu ou enfraqueceu o teu caráter? Pode ser em algo muito pequeno que aconteceu hoje no teu dia. Alguma pergunta que te fizeram e tu mentiu a resposta. Alguma coisa que tu fez que tu não faria se as outras pessoas estivessem olhando. E de novo, reflitam, peguem a resposta para vocês e entrem em ação para mudar isso. Hoje, a partir de agora, à tarde, tu já pode fazer ações diferentes, escolhendo ações que vão fortalecer ao invés de enfraquecer esse é o caráter. E quarto ponto que eu trouxe aqui é que o caráter é a base do sucesso. Isso a gente já está falando aqui desde o início, né? Muitas pessoas pensam, né, que conquistar riqueza, conquistar fama, crescer muito rápido sem caráter é lucro, vamos dizer assim, é atalho. E não, porque isso não vai se sustentar. Vai se sustentar um tempo. E é aquela história, né? Quanto mais rápida a subida, mais forte o tombo. Basicamente é isso que acontece. O verdadeiro sucesso é sustentável apenas quando vem acompanhado de princípios sólidos. Então, ter sucesso baseado em mentira não é sucesso. Até porque eu posso ser rica, mas se eu deito na cabeça lá no travesseiro e eu não estou em paz com isso, isso não é sucesso. E riqueza não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com sucesso também. E sucesso, e vice-versa, né? Não tem nada a ver com riqueza. Sucesso é quando a gente consegue, em todas as áreas ali da nossa vida, ter um alinhamento do que a gente acredita, dos nossos valores e de viver verdadeiramente isso. Isso é sucesso. E, incrivelmente, quem pensa assim, ter sucesso é ter muito dinheiro. Também é.
Mas ter muito dinheiro sem esse equilíbrio não é sucesso. Agora, quando a gente consegue estabelecer tudo isso, fortalecer esse alicerce, o dinheiro vai ser uma consequência natural. E às vezes a gente se pega ali, nossa, eu trabalho tanto, faço tanta coisa, mas o dinheiro não vem. Por que será que esse dinheiro não vem? Tem muitas questões relacionadas? Tem. Mas será que você está sendo honesto com as pessoas e principalmente contigo mesmo? Você está sendo honesto contigo a ponto de fazer o que realmente tu sabe que tu precisa fazer para chegar nesse lugar que tu quer? Porque caráter não é só com os outros. É com a gente mesmo. Quando a gente não é honesto com a gente mesmo, a gente não deita no travesseiro tranquilo. Porque a gente deita e pensa, nossa, eu não fiz hoje nada daquilo que eu precisava ter feito. E é uma conversa da gente com a gente mesmo. E por mais que às vezes o que a gente precisa fazer seja difícil, desafiador, o deitar no travesseiro com essa sensação de eu não fiz o que eu tinha que fazer é muito pior. Dói mais. Muito mais. Aí eu sempre digo, né? Que dor a gente vai escolher? A dor de fazer o que é ruim ou a dor de não ter resultado porque não fez o que precisava? Para finalizar aqui a minha parte, já passo aqui minha palavra para a Denise. No final, a gente vai trazer também um exercício ali para vocês fazerem na semana, como a gente sempre faz. Na verdade, eu trouxe duas frases aqui, né? Uma é uma citação e a outra é uma frase. A frase: o caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso a gente já tinha falado aqui antes, né? Mas a citação que complementa a frase é que o verdadeiro teste de caráter de uma pessoa é o que ela faz quando ninguém está olhando. E eu falei, repeti e reforcei isso aqui. Porque essa é a verdade. Quando ninguém... Pensem para você, guardem isso, anota essa frase. Quando ninguém está olhando quem eu sou, eu posso seguir fazendo o que eu faço, independente de alguém estar olhando ou não? Como é que eu fico diante disso? Isso é caráter. E para finalizar, o talento pode te levar ao topo, mas é o caráter que te mantém lá. Porque é o caráter que vai sustentar o teu sucesso. Né, minha amiga? Exatamente. Na verdade, nem tem mais muito o que complementar, né, Letícia? Mas assim, Claro que tem. Claro que tem. Você até comentou sobre quem nunca cometeu nada de errado na vida, às vezes com intenção ou sem intenção, independente, mas uma coisa que a gente precisa entender é que não é porque eu fiz algo errado uma vez, um dia, ou durante um período da minha vida, ou várias coisas erradas, que eu preciso permanecer nesse erro, né? Então, às vezes, você ouve pessoas que falam assim, já fiz tanto erro, um a mais, um a menos, também não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim, e vai fazer muita diferença, né? Porque, de novo, a gente volta para o princípio do plantio e da colheita. Não tem como fugir dele. O que eu planto, eu vou colher. A conta sempre vai chegar, de uma forma ou de outra, né? E também você já tinha comentado da questão do caráter, não tem como eu ter dois caráteres ou duas personalidades. No meu trabalho eu ajo de uma forma, em casa eu vou agir de outra. Eu trouxe aqui um exemplo. Dois não é eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, do casal ali, marido e mulher, e a esposa sabe que no trabalho ou nos negócios o marido dela mente, é corrupto, é infiel, é trapaceiro, enfim. E ela acha que no relacionamento com ela tá tudo bem. Das duas, uma. Ou ela tá naquela fase de o pior cego é o que não quer ver,
né? Que ela está tentando tapar o sol com a peneira, não quero ver o que ele está fazendo aqui. Ou ela ainda não percebeu, porque não tem como separar. Aí entra aquela questão, mas tem que separar o profissional do pessoal, mas isso é em outra situação. Eu não posso levar os meus problemas pessoais para o trabalho e nem do trabalho para casa. Isso é outra história, que eu não posso daí realmente, né, misturar as coisas. Mas em se tratando de caráter, não dá para mim ser uma pessoa num local e outra pessoa no outro. Até porque a gente segue, né, um padrão de funcionamento. A gente vai ter as mesmas atitudes em todos os locais. São em situações, em contextos diferentes, mas as atitudes ali vão sempre ser as mesmas. Então, não tem como. É um ótimo profissional, ele é honesto, trabalhador, trará, mas em casa, não, alguma coisa está errada aí. Ou eu não estou vendo, ou não estou querendo ver, alguma coisa não... Como é aquele ditado? Normalmente, alguma coisa não está certa, né? Uhum. E aí, a questão também, que você também já tinha colocado, sobre questão de ser rico, ter muito dinheiro. Mas é uma pessoa muito rica, tem muito dinheiro, mas é tão desonesto, faz um monte de falcatruas e tal. De novo, ter dinheiro não é sinônimo de sucesso, e muito menos de prosperidade. Porque quem diz que essa pessoa rica, materialmente falando, ela deita no travesseiro à noite e consegue ter uma noite inteira de sono tranquilo, de paz, sem ficar pensando que de repente alguém bate na porta para cobrar algo, né? Para tirar alguma satisfação, rever alguma coisa para ter aquele dinheiro. Exatamente. Então, ter dinheiro nunca foi, nunca será sinônimo de sucesso, né? Porque não necessariamente uma pessoa com pouca condição financeira não possa ser uma pessoa de sucesso. Porque se todas as áreas da vida dela estão alinhadas, a questão do financeiro é uma questão de tempo apenas, né? É uma escadinha, igual você falou. A gente vai subindo de degrau em degrau. E isso em todas as áreas da nossa vida. Talvez para essa pessoa em específico, o financeiro é o último degrau que ela precisa ainda alcançar, né? Então, não tem nada a ver ter dinheiro com sucesso e prosperidade. E a questão da mentira, né? Que não existe mentiras inofensivas. Porque é aquele negócio, você começa com uma pequena mentira. Só que para sustentar essa, você vai ter que inventar outra. E para sustentar aquela outra. E isso vai se tornando, como diz, uma bola de neve que vai chegar um momento que não vai ter para onde fugir. Ou você literalmente foge do lugar onde você mora, foge do seu trabalho, foge da sua família, ou você vai ter que encarar essa lambança toda, né? Então, é preferível a gente manter um padrão de caráter positivo e seguir a vida toda, talvez em passos mais lentos, mas seguir sempre, do que eu querer tirar vantagem em tudo, porque eu preciso me aproveitar disso, dessa situação, que eu tenho que lucrar muito em cima disso, muito daquilo, mas é igual você falou, aí você dá um boom de uma subida, de repente, só que o tombo vai ser muito mais, né? E o crescer devagar, com pessoas confiando na gente, é algo que a gente jamais vai perder, tudo que a gente construiu. E aí porque a gente vai construindo e trazendo pessoas que confiam na gente. Essas pessoas que confiam na gente vão trazer mais pessoas. Por quê? Porque essa pessoa é confiável, pode vir. Eu comprei dela, o produto é muito bom. Aí que entra o nosso caráter, porque
Se eu, por exemplo, eu sou dono de um negócio, tanto físico como produtos, né, de material, ou produto, serviço, enfim. Eu quero que aquele cliente se mantenha fiel a mim. Mas eu não sou fiel no que eu ofereço, no que eu falo, no que eu faço. Como? Porque sempre vai existir uma reciprocidade. É a questão do plantio. O que eu planto, eu colho. Como que eu vou querer fidelidade de alguém se eu mesma não sou fiel? As minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas promessas, né? Quando se trata de vendas, de negociação, enfim. Então, sempre começa pela gente, né? Você falou antes sobre funcionário e patrão, e eu tenho um exemplo, assim, muito nítido, porque eu trabalhei em várias empresas, né? E tem duas situações, assim, duas empresas que é um exemplo, assim, perfeito para que se encaixa aqui. De quando o patrão, ele de bom caráter, né? Ele se preocupa com o bem-estar de todos ali, dos funcionários, da empresa em geral, obviamente que dele mesmo. Ele tem uma capacidade de fazer com que todos os funcionários trabalham em conjunto em prol dele, por ele, para ele. E eu lembro muito bem de um patrão que eu tinha que não importa o que acontecesse, todo mundo era aquele negócio, não, tamo junto, não, tamo junto. Ó, vou atrasar o salário aqui esse mês, não, de boa, tamo aí, vamos melhorar, vamos fazer para que o mês que vem não aconteça isso. Porque ele tinha esse, sabe, a honestidade, a sinceridade, era uma pessoa confiável, né? Então, o que ele falava, a gente sabia que era isso mesmo, que não tinha mentira por trás daquilo, e a gente vestia a mesma camisa da empresa. Já um outro local que eu trabalhei era completamente o contrário. Sabe aquela pessoa que precisava ter, não é nem lucro, é tirar vantagem de tudo e de todos, inclusive dos funcionários. E não é porque a gente é funcionário que a gente é besta, né? A gente sabe das coisas, a gente percebe, a gente entende, e isso vai gerando uma raiva dentro de você, que você mesmo trabalhando para a pessoa, você está contra ela. E isso ali numa equipe grande, como que fica? Né? Você trabalha no local, só que quando você se dá conta, você está torcendo para aquela empresa falir mesmo. Porque é tão. E que triste, né? Muito triste é isso. Mas você vê a capacidade de um líder apenas, né? Levar a equipe ali, levar as pessoas a vestirem a camisa, a estar com ele de qualquer jeito, e o outro de colocar todo mundo para baixo. E nas duas situações, né, nos dois locais, eu lembro de momentos que um chegava e avisava, ó, vou atrasar o salário, e todo mundo, não, tudo bem, vamos caprichar mais aqui para o mês que vem não acontecer isso de novo. Já o outro, quando acontecia, só faltava mandar ele para aquele lugar. Tipo assim, não interessa, eu quero meu dinheiro, eu trabalhei, eu quero aqui. Entende? Como não tinha o respeito. Importante a questão do respeito, né? É muito sério isso. Só que, infelizmente, tem pessoas que passam a vida agindo assim e acham que estão na razão, e que é assim mesmo e que está tudo certo, né? E, obviamente, que do contrário também, né? Quando o funcionário não respeita, não veste a camisa, ele está ali tentando um posto melhor, um salário melhor, mas ele não está sendo condizente com aquilo que é esperado. Aí, de repente, o outro, igual você falou, o outro chegou depois, aparentemente mais bobinho, não tem tanta experiência, mas cresce mais rápido que ele. Mas por quê? Caráter, honestidade, fidelidade, honra, né? Tem muito essa questão da honra ao patrão, e não importa se o patrão é um menino ou é um senhor, né? A gente precisa honrar aqueles que são
de alguma forma superiores, né, a nós. Então tem todas essas questões assim, e isso tudo diz respeito ao caráter de cada um, né, de cada pessoa. Mas E isso tem muito assim, é que nem a raiva, né? Quando a gente tem raiva de alguém, a pessoa mais prejudicada é a gente mesmo. Porque a raiva nos faz sim, mal. E aí não é a pessoa que tem raiva que vai ser afetada, é a gente, porque a gente fica carregando aquilo ali. Eu acho que essa questão, eu acho não, eu tenho certeza, essa questão do caráter é a mesma coisa. Porque tu pode enganar as outras pessoas, elas vão se afastar, elas não vão mais querer fazer nada contigo. Mas tu vai continuar carregando aquela sensação de tô fazendo errado. Ah, mas tirei uma vantagenzinha aqui. Mas vai pesando. Eu acho que a cada ação vai pesando mais. e assim, ó, Eu não não tenho, dá para dizer, mas eu não, a pessoa não sabe, não percebe. Não existe isso. sabe? No, no, Não tem como não no saber. mundo, nós temos conceito de certo e errado. Nós temos leis que falam do certo e errado. Nós temos princípios que regem o certo e errado. Então, não existe, eu não sei. O que pode acontecer é que a pessoa está acostumada. Talvez ela já veio, já foi criada num ambiente ali onde que Aprendeu era assim, não é natural, mas era comum. certo porque era normal. É o que ela Era aprendeu. comum essa questão da mentira, de enganar, de trapacear, de querer tirar vantagem. E que bom que tu falou isso aí, porque eu me lembrei de uma coisa. Quer ver, principalmente para quem já é pai e mãe, a questão de que é a gente que ensina as crianças a mentirem. Porque olha só, vou trazer um exemplo bem bobo aqui. Isso já aconteceu até comigo. Quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe nunca gostou de atender vendedor. Nunca gostou. E aí ela fazia aquelas coisas do tipo: vai lá na janela e mente que eu não tô em casa. Ou mente que eu tô tomando banho, para não atender a pessoa. E aí vem aquela questão: se a minha mãe tá mandando eu fazer, tudo bem. Exatamente. E eu já nunca me peguei repetindo isso. De estar fazendo alguma coisa, chegar um vendedor e meu filho dizer, mãe, tem um vendedor de tal coisa lá na frente. E eu ir para dizer, fala que eu não tô. E aí, sabendo, tendo essa consciência, aí eu já fiz isso de, não, peraí que eu vou lá. Exatamente. Por quê? Porque eu entendo que isso é algo que eu trouxe, mas que eu não preciso continuar. E aí... E o cuidado que a gente tem que ter de como a gente conduz as crianças nessas situações, porque criança aprende a mentir com os adultos. E o pior é que às vezes a gente ensina a mentir e quando a criança vem com alguma mentirinha, a gente vai lá e repreende ela. E olha como fica confusa a cabeça da criança. Tá, mas a minha mãe mente, por que eu não posso mentir? Uhum, é bem isso. Aí já começa ali, né? Essa bagunça. Aí, pegando esse gancho, vem a questão. Tá, daí eu vim de uma família onde que acontecia isso direto, era comum, eu não era repreendido por mentir, eu via meu pai e minha mãe mentindo e eu sigo um adulto mentiroso. A gente está usando aqui a mentira, que é uma coisa mais comum, vamos dizer assim. Mas existem várias formas, né? Vários tipos. Questão de infidelidade, corrupção, enfim, N situações. E daí a pessoa fala, eu cresci nesse meio e eu continuo assim. Só que hoje eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo e saber que as minhas atitudes hoje são amanhã eu vou colher aquilo que eu estou plantando hoje. Vai ter consequências, né? Exatamente. Então, como que eu posso fazer para mudar agora essa questão?
porque isso acaba ficando tão impregnado na pessoa que tem situações que realmente não é fácil ela sair dessas atitudes, né? Porque quando ela se vê, tá mentindo de novo, ou tá trapaceando de novo, tá querendo tirar vantagem de novo. Parece como vício, né? Para Exatamente. algumas pessoas. Então, o primeiro passo é a questão da decisão, como tudo na vida, né, Letícia? Primeiro Hoje, é a decisão. Eu decido e eu vou mudar. E ali, com o tempo, a gente vai, né, mudando. E outra questão que é muito importante que eu trouxe aqui é que sempre antes de uma atitude, de um comportamento meu, de eu ter agido de determinada forma, eu pensei em algo. Aí voltando lá para aquela questão do, mas eu já fiz tanta coisa errada, uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. Aí você vai lá e faz algo errado de novo. Então, no momento que você fez algo de errado, o que você pensou? Eu já fiz outras vezes, então eu faço de novo. Isso é só um exemplo, mas todas as vezes que a gente faz algo, independente se é bom, se é ruim, positivo ou negativo, passou pela minha cabeça primeiro um pensamento. E esses pensamentos é que nos levam ao comportamento, né? E esses comportamentos que a gente vai fazendo eles todo dia, se tornam hábitos. Então, se eu minto hoje, minto amanhã, minto depois, eu me tornei um mentiroso de carteirinha. Eu tenho o hábito de mentir. E esses hábitos é que formam o nosso caráter. Uma pessoa que mente para você uma vez, duas vezes, três vezes, o que você vai passar a chamar essa pessoa? Aquela lá é uma mentirosa. Aquele cara lá, baita do mentiroso. Já eu posso dizer que nem precisa ter tanto a pessoa já numa primeira rotulada pela atitude dela, né? Então, o caráter... Para mim, uma vez, eu não confio mais. Não exatamente. Tem então, o nosso convite hoje é, primeiro de tudo, observar os pensamentos antes da atitude que você cometeu. E daí a gente vai para o exercício aqui da semana, né? Que a gente trouxe. Eu anotei aqui, vou olhar para o lado, porque a minha impressora deu piti. Eu não Então, durante essa semana, todo dia, no final do dia, você vai fazer uma retrospectiva do seu dia. Desde o momento que você acordou, você vai lembrar todas as suas atitudes, o que você fez. E você vai se perguntar: hoje eu tomei alguma decisão que fortaleceu o meu caráter? O que eu fiz hoje? Como que eu agi? Como que eu me comportei? E daí, consciente das suas ações, né, dos seus comportamentos, você vai lembrar das atitudes, dos pensamentos que você teve logo antes de ter tomado aquela atitude. Houve um momento em que poderia ter agido de forma melhor? Poderia ter feito algo diferente do que eu fiz? E daí, para cada ato negativo que você pensou, você vai pensar num positivo. Como que, diante dessa situação, que eu agi dessa maneira, como que eu poderia ter pensado primeiro, analisado e, consequentemente, tido uma atitude diferente? E, no caso aqui, é uma positiva, né? Que a gente está falando de falta de caráter, de atitudes negativas. E daí, o que eu posso fazer amanhã para agir com mais integridade e coerência? Para que isso não volte a se repetir. Que é voltando de novo. Não é porque eu cometi um erro hoje que amanhã eu preciso repetir ele, né? Então, eu tomo consciência que eu fiz algo errado hoje e amanhã eu procuro não fazer de novo.
Vai ser fácil? Preciso mudar. Não, não é fácil, porque você está acostumado, são hábitos, mas é possível sim mudar esses hábitos, né? Porque é igual você falou da escadinha, é uma escadinha de transformação. E conforme você avança, vai percebendo a mudança acontecendo e vai se encorajando cada vez mais a se transformar cada vez mais. Então, é um processo de crescimento real, dia após dia. E assim a gente tem o nosso caráter moldado de forma positiva. Perfeito. E ao Não longo prazo, existe, né, Letícia? Ninguém é perfeito, ninguém é imune. e a longo prazo, tanto as decisões positivas como as negativas vão gerar o resultado, né? Que a gente busca ou que a gente não quer. Então, parece, às vezes, olhar para uma situação e mudar ela, ou amanhã fazer diferente, ou na próxima oportunidade que isso acontecer, fazer diferente, parece que não vai mudar nada. Ah, aquela vez eu já fiz assim, vou fazer de novo. Ou, aquela vez eu fiz assim, mas dessa vez eu vou fazer diferente, porque eu entendi que é um hábito errado que eu tenho e eu quero ser uma pessoa melhor. Nessa única atitude aí, pode ser que pareça que não vai mudar tanto. Mas avaliem isso dentro de um ano, todos os dias, buscando mudar essa atitude negativa para uma negativa. O tanto de evolução que a gente consegue ter. E o tanto de resultados diferentes do que a gente tem hoje, que a gente vai conseguir ter também. E isso é para tudo. Hoje a gente está falando aqui sobre caráter, sobre mudar as atitudes, mas isso serve para tudo. É aquele negócio, se eu não estou feliz com o que eu estou colhendo, eu preciso mudar a semente que eu estou plantando. E isso também é para todas as áreas e todas as nossas atitudes, né? Não tá legal, eu preciso fazer algo diferente. Igual a frase do... Agora esqueci de quem que é. Mas tudo muda quando alguma coisa muda. E é isso mesmo, né? Aí a gente vai deixar na descrição aqui o exercício e façam, né? E eu sei que tem gente que tá acompanhando certinho, tá fazendo tudo, tá tendo assim muitas percepções, me manda mensagem lá no particular, meu Deus, hoje foi matadora, hoje foi para mim. E tô fazendo aqui, tem até o caderninho dos exercícios que a gente está passando. E isso é muito legal, né, Letícia? É muito gratificante. Olha só, gente, a gente vai trabalhar aqui até dezembro. São 50 passos. Hoje é o número 11. Tem mais 39 ainda pra gente passar aqui. Olha quantas coisas a gente precisa olhar pra gente para chegar lá no nosso sucesso. Só que se vocês estão aqui acompanhando a gente e vocês vieram até o 11 e cada semana vocês foram fazendo aqui os exercícios, vocês já com certeza deram uma baita caminhada. E tem aquela questão, né? Às vezes a gente caminha ali no caminho certo e demora um pouco a chegar. Parece que o resultado não vai chegar, mas vai chegar. Então, continuem. Passem essa live para outras pessoas também que vocês queiram ajudar. A gente sempre pode ajudar alguém. Eu e a Denise estamos aqui, né, nesse projeto que a gente se empenha toda semana de estar aqui. Às vezes acontece de uma não estar, a outra vem do mesmo jeito. E nós temos esse compromisso aqui com vocês. Só que é muito mais importante o compromisso que vocês têm com vocês. Que é de pegar esse conteúdo aqui, aplicar na própria vida e também compartilhar com outras pessoas para ajudar outras pessoas também. Quanto mais a gente distribui coisas boas por aí, mais coisas boas acontecem na nossa vida também. Né, Denise? Exatamente. Quinta nós estamos aqui de novo. As duas, mas se acontecer um imprevisto, uma de nós sempre vai estar aqui, né, Denise? Sim. Mas não vai acontecer. Quinta estaremos aqui. Senão é o meu outro que vai estar aqui. E a gente tem, né, aqui na nossa clínica, vários profissionais que, precisando de ajuda, é só nos chamar que estaremos aqui à disposição para acolher a história de vocês e dar o nosso melhor, né, para poder
alcançar, né, mais facilmente os objetivos, porque tem coisas que realmente sozinho a gente não consegue, né, Letícia? Nós duas sabemos disso, quanto uma, né, ajuda a outra e a gente vai mais facilmente. O que uma não enxerga, a outra enxerga, o que uma não percebeu, a outra percebe, e assim a gente vai. Né? É importante a gente sempre ter agora. E, gente, se alguém aqui tem dificuldade de ir lá preencher o formulário, tem alguma dúvida ou não consegue, porque eu sei que tem pessoas que às vezes têm dificuldade, podem chamar aqui no direct. Perguntem, peçam ajuda que a gente ajuda vocês, tá? Não deixem de buscar um dos profissionais, de agendar a sessão de vocês por qualquer dificuldade. Clicar lá no link, preencher o formulário e enviar, não é difícil, é bem simples. Mas mesmo assim, a gente sabe que tem pessoas que às vezes não conseguem, né? Mas a gente está aqui para ajudar, então chamem de nós no direct, do nosso particular, se vocês seguem nós também. Chamem aqui na clínica que um dos nossos terapeutas vai atender vocês e vai ajudar, tá? Isso aí. Gente, muito então tá, Denise. Ótimo final de semana. Obrigada por quem esteve aqui, por quem vai assistir depois gravado. Obrigada, Denise, por essa parceria que a gente tem aqui. Toda semana a gente acrescenta muito aqui. Eu acredito que na vida de muitas pessoas, mas na nossa também, né? A gente vem se fortalecendo. E todo o conteúdo que a gente traz aqui, a gente também pega, aplica na nossa vida e a gente cresce junto com vocês. Não existe essa de a gente traz coisas aqui para vocês crescerem, não. A gente está aqui num caminho um do lado do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos seguimos nessa construção do nosso sucesso. O sucesso é algo muito individual de cada um. Eu busco o meu, a Denise busca o dela, cada um que está aqui busca o seu também. Não existe certo e errado quando a gente fala em sucesso. Sucesso é o que a gente vai chegar lá nos nossos 95 anos, olhar para trás e pensar. Eu fiz o que eu queria ter feito e hoje eu posso ficar em paz porque eu me sinto realizada. Esse é o sucesso. Isso mesmo. Beijo, então, Denise. No coração. Até aqui. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.